Olá, seguidor do Portal A Rede em todas as plataformas digitais. Sou André Bida, estou falando aqui diretamente dos nossos estúdios para a gente conversar hoje um bate-papo aqui muito importante, né? É o Setembro Amarelo, uma campanha que já vem acontecendo e a gente precisa falar muito sobre a prevenção, né? Os cuidados, a atenção que se precisa ter ao suicídio. Muitas vezes os sinais já começam no dia a dia e é preciso estar realmente atento. Por isso a Planicom hoje oferta essa conversa aqui nos estúdios do Portal A Rede e por isso a gente está recebendo aqui dois psicanalistas para a gente poder falar um pouco sobre esse tema que é delicado, mas merece toda a atenção, merece a nossa conversa aqui. A gente está recebendo então a Samantha Novasati, representando aqui a Planicom, e também os dois psicanalistas, né? O doutor Eduardo Pereira e também a doutora Mara Lúcia Soares. Qual que foi a origem dessa campanha? Se a gente puder falar um pouco mais, doutor. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Portal A Rede. Eu agradeço, em nome da Solas Psicanálise e Hipnoterapia, o convite, tanto do portal quanto da Planicom. É muito importante, inclusive a gente conversava agora há pouco, existe um grande mito de que quanto mais se fala a respeito do suicídio, mais você estimula a pessoa a cometer o suicídio. Isso é um mito e é necessário o esclarecimento, é necessária a informação, tanto para a pessoa que está correndo o risco, quanto para a família. O Setembro Amarelo ele surgiu em 2014 por uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Foi uma iniciativa deles. Na verdade, a campanha ela se estende do primeiro dia do mês até o 10º dia do mês, mas a gente acaba aproveitando o mês inteiro para falar a respeito desse tema que é muito, muito importante. Hoje, no mundo, são mais de 300 milhões de pessoas que cometem suicídio todo ano. No Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas cometendo suicídio todo ano. É um assunto muito sério, as pessoas precisam se informar, a pessoa que está sentindo, que está tendo os sintomas, precisa buscar ajuda, mas a família, os amigos, os conhecidos, os professores, os colegas de trabalho também precisam se informar, porque de repente podem identificar esse risco na pessoa e encaminhar essa pessoa para procurar ajuda. Isso é bastante importante também. Bom, agora eu queria falar também com a doutora Mara, para a gente poder comentar sobre, né, essas patologias, as causas principalmente que levam as pessoas a ter esses pensamentos, os principais ali, as causas. Boa tarde. Boa tarde a todos. A depressão é um dos primeiros sintomas, né, uma das primeiras causas, né? Depois tem a bipolaridade e outros transtornos que vêm, né? O abuso, né? Abuso familiar, abuso em geral, que hoje a gente está vendo na mídia, e muitos outros transtornos que pode trazer a depressão e a levar a pessoa ao suicídio. E doutor, um dos principais temas, como a doutora até comentou pra gente, dessas patologias iniciais até a depressão, né? Quais são os sintomas, assim, tem como você ter algum diagnóstico já em casa, no dia a dia, na observação mesmo? Sim, é normal, todo ser humano, ele passa por momentos de tristeza, momentos de dificuldade na vida, né? Isso é normal, todo mundo passa. Porém, quando existe uma tristeza profunda por tempo prolongado, que leva ao isolamento social, que leva a uma falta de vontade de fazer as coisas, a pessoa não tem vontade de arrumar a casa, não tem vontade de fazer comida, não tem vontade de limpar a casa. Não confunda isso com preguiça, não confunda isso com frescura, que é uma das coisas que é muito comum. Não, depressão é doença, é um assunto muito sério. Já é a doença, em alguns países já é considerada a doença mais incapacitante da atualidade, né? E os sintomas são claros, é aquela tristeza profunda por tempo mais prolongado que leva a pessoa a se limitar com relação às suas atividades diárias, a buscar isolamento social e a ter desânimo com relação às suas atividades. A depressão ela causa alterações bioquímicas no cérebro. Então não é simplesmente uma questão de decisão, de escolha.
Não é isso. Vai muito além disso. Existe uma alteração química no cérebro, a situação é séria e a principal causa de suicídio é o transtorno, os transtornos depressivos, né, que a gente pode classificar como o transtorno depressivo persistente, quando ele se estende por mais de 2 anos, ou transtorno depressivo maior, é o que nós chamamos de depressão. 96% dos casos, mais de 96% dos casos de suicídio estão ligados a algum transtorno de personalidade, algum transtorno psicológico ou psiquiátrico. Desses, do total do universo, mais de 35% estão ligados a transtornos de humor, que são os transtornos depressivos e transtornos de humor. Então, mais de 35% dos casos de suicídio estão ligados ao transtorno depressivo. Por isso é importante a gente estar atento às alterações de comportamento. Muitas vezes aquele marido chega em casa, a esposa não limpou a casa, não fez almoço para os filhos, não lavou a roupa, e ele está achando simplesmente que a esposa dele agora é preguiçosa. Calma, gente. Pode ser, mas também pode ser um transtorno. Isso, quem vai ter condições de diagnosticar é um profissional da área. As pessoas em casa, elas podem ver que algo não está certo, que tem alguma coisa errada. Mudança comportamental. Exatamente. E podem incentivar essa pessoa a buscar recurso, né? Um outro mito que existe com relação ao suicídio, e esse é muito importante a gente falar, é aquele ditado popular que as pessoas dizem que cão que ladra não morde. Então, se a pessoa quisesse se suicidar, ela não ia avisar, ela ia fazer. Isso é um mito. A maior parte dos suicidas, eles avisam de forma direta ou indireta. O que é o discurso direto e o discurso indireto? Simples, o discurso direto é quando a pessoa diz, eu vou me matar, eu vou me suicidar. Esse é um discurso direto. Um discurso indireto que também é um sinal de cuidado, é aquele discurso assim, eu quero acabar com isso, eu vou sumir. Quando a pessoa diz eu vou sumir, ela já está dando sinais de um discurso indireto de suicídio. Eu vou sumir, mas vai sumir para onde? Eu quero acabar com isso, mas vai acabar com isso como? Fique tranquilo, isso já vai acabar. Sabe? Quando a pessoa, naquela discussão de casais, né? E um chega para o outro e diz, fica tranquilo, já já isso acaba. Acaba como? Acaba através de um feminicídio, acaba através de um suicídio. Como que isso vai acabar? Então, acende um sinal de alerta para que a gente busque recurso para essa pessoa. Até as despedidas a gente tem que ficar atento, entende? Se você tem um amigo que você já observa ele e ele está com você, olha que ele está diferente, quando ele se despede de você e ele te diz adeus, preste mais atenção, entende? Não é um adeus de uma partida rápida, é de um adeus para sempre. Então ele está sempre se despedindo porque ele está pensando em ir embora de vez, né? Então são sinais sutis que no dia a dia precisam ser observados. E a gente fala sempre, preste atenção ao seu redor, porque sempre tem alguém precisando da tua mão. Um abraço, às vezes, salva alguém de suicídio. Exato. Entende? Por quê? Porque ele se sentiu amado. Daí você pode sentar e conversar. Eu posso te ajudar? Eu posso te encaminhar um profissional? Porque às vezes o que falta é incentivo. Porque, eu não tenho, isso não acontece na minha família, isso não é. Não, acontece na minha família, acontece no meu meio de trabalho. Eu preciso dizer, olha, procure ajuda, eu tô com você, você não está sozinho. Preciso olhar mais, olhar para as outras pessoas, olhar. Não simplesmente... Até eu preciso corrigir uma informação. São 300 milhões de pessoas no mundo com depressão e 12 milhões de pessoas no Brasil com depressão. Os casos de suicídio no mundo, 1 milhão de casos todo ano. E no Brasil, em torno de 12 mil casos todo ano. E nós ainda somos campeões mundiais em transtorno de ansiedade. São mais de 16 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade no Brasil. Então, isso acende realmente um alerta. 12 mil suicídios por ano no Brasil. 1 milhão de suicídios no mundo. E 300 milhões de pessoas com depressão no mundo são 300 milhões potenciais. 12 milhões de pessoas com depressão no Brasil são 12 milhões potenciais. Entende? Então, realmente a gente precisa ter
muita atenção. Existe o site, o setembroamarelo.com. Lá tem uma série de informações que são bastante interessantes a respeito do tema e que vale a pena ser explorado, ser pesquisado. Para você ter uma ideia, André, existe uma estatística que em algum momento da vida, a cada 100 pessoas, 17 chegaram a pensar em suicídio. Em algum momento da vida dessas 17, 5 vai chegar a planejar. Em algum momento da vida dessas 17 pessoas, 3 vai chegar a tentar o ato. E em algum momento da vida dessas 100 pessoas, uma pessoa vai conseguir concluir o ato. Mas então, uma a cada 100 ainda assim já é um número muito alto. Em né? algum momento da vida. E isso é um número absurdamente alto. Exato. E aí, a partir desses sintomas, esses primeiros sinais, né, assim que a gente pode identificar, existe também o tratamento. Existem 3 canais, né? Psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Quais são as diferenças entre esses 3 profissionais? Eu diria até que, na verdade, são 2 canais. Um canal é terapia e outro canal seria a terapia psiquiátrica. Né? Se falou em suicídio, existe a necessidade de acompanhamento de um psiquiatra. Se a pessoa está apresentando pensamento suicida, uma tendência suicida, existe a necessidade de acompanhamento com remédio. Isso é muito sério. E também com terapia. A terapia, qual terapia? A terapia que a pessoa mais, vamos dizer assim, se identificar. Pode ser que a pessoa se identifique mais com um psicólogo, pode ser que a pessoa se identifique mais com um psicanalista. São diferentes? São. A psicologia, ela tem metodologias de trabalho. Hoje, algumas muito populares são a terapia cognitivo-comportamental, né? Gestalt também é uma linha de tratamento da psicologia, que vão tratar mais a atualidade, a emoção no momento atual da pessoa. Do ponto de vista da psicanálise, nós seguimos uma máxima de Freud, que é o nosso patrono, né, o pai da psicanálise, que nós precisamos tratar a pessoa, a criança dentro do adulto. Então nós vamos tratar muito mais o passado da pessoa, os traumas, o que aconteceu no passado da pessoa, que veio de repente a gerar toda essa carga emocional que levou ela a esse transtorno. O que é o trauma? O trauma é um evento marcante carregado de emoção negativa. O que causa consequência sobre a vida da pessoa não é o trauma, é a emoção negativa que foi carregada. Então, através da psicanálise, no nosso caso, na Solace, nós trabalhamos com a psicanálise e com a hipnoterapia clínica, né, que não tem nada a ver com aquelas apresentações de TV. Hipnoterapia clínica é totalmente científica. A linha que nós seguimos foi desenvolvida por Milton Erickson, que foi um psiquiatra. Então, Milton Erickson é para a hipnoterapia clínica o que Freud é para a psicanálise. Nós tratamos com as 2 situações, buscando o quê? Buscando ressignificar esses traumas no passado, diminuindo ou eliminando a consequência, o impacto que isso tenha ao comportamento da pessoa no hoje. Né? Funciona, e nos casos de depressão, nos casos de ansiedade, nos casos de tendência suicida, as 2 questões trabalham em paralelo, a terapia e o tratamento psiquiátrico. Existe alguma outra área, além que o psicólogo, o psiquiatra e também o psicanalista pode estar auxiliando as pessoas? Além de ter esse diagnóstico do suicídio, né? Que já é, parece que um ponto final lá, mas ao mesmo tempo... Vários transtornos. Transtornos tem inúmeros, né? A depressão, os transtornos bipolar, o que hoje está muito em voga é o borderline, né? Que também é um transtorno. Então são vários os transtornos que as pessoas têm e muitas vezes ela tem mais que um. Então trata-se tudo isso também na psicanálise. Né? O paciente vem para nós e daí na anamnese a gente vai analisando e cada consulta é uma consulta que o paciente nos traz. A gente trabalha com aquilo que ele traz, com a dor que ele está sentindo naquele momento. Né? E a gente, como psicanalista, se sente muito feliz, muito realizado de ver
as pessoas saírem sorrindo do consultório, né? Muitas vezes eles chegam se sentindo nada e descobrem que ali existe uma pessoa que ela pode ser feliz, que ela pode ser tratada, que pode mudar aquela situação. Porque de repente o desconhecimento do que ele sente, né? Ele não vê solução. Né? Não só na questão do suicídio, mas na depressão não vê o sol, porque a gente diz que o depressivo está sempre tudo cinza, né? Ele não consegue ver o colorido, mas quando ele consegue enxergar que na terapia existe luz, que existe um colorido e que ele pode voltar a ter sabor nas coisas da vida, é gratificante, né? Sim. Uma última... Pode falar, doutor. Só um adendo. Muitas vezes o transtorno, ele depende não só da terapia individual. Muitas vezes existe a necessidade de uma terapia familiar, de uma terapia de casais, entende? Muitas situações são resolvidas não somente com a terapia individual. Existe a necessidade da terapia individual, mas dependendo do que a gente identificar como origem do transtorno, pode ir além. Pode ir para uma terapia familiar ou uma terapia de casais. Uma última pergunta que eu ia fazer para vocês é hoje, esse mundo mais conectado, esse mundo de muitas informações, contribui para esses números tão alarmantes que a gente está vendo de casos de suicídio? Sim, um mundo conectado e um mundo cheio de atividades. As pessoas estão tendo muito pouco tempo para conversar, estão tendo muito pouco tempo de lazer, de algo que realmente dê prazer. As pessoas estão tão focadas em trabalho, em evolução profissional e evolução pessoal, que elas estão esquecendo que os momentos de prazer, os momentos de lazer também fazem parte da evolução. Então, é necessário, por mais pilhado que você esteja, tenha um momento que seja só seu, tenha um hobby, tenha alguma coisa que você faz que te dá prazer, que te gratifica, que é gratificante. A vida não é só trabalho, a vida não é só dinheiro, a vida não é só informação, a vida não é só evolução profissional. A vida pode ser gostosa também, ela pode ser deliciosa, ela pode ser desfrutada, ela pode ser degustada. Importa que a gente deguste os bons momentos da vida. Bons amigos, boa conversa ainda é o melhor remédio. Amor. Né? O melhor remédio é o amor. E muitas vezes você não consegue transmitir amor por WhatsApp, pela rede social. Amor é pele, é contato. Hoje a gente vê, esses dias a gente saiu jantar e começamos a observar, né? Porque como psicanalista você analisa tudo. Daí a gente começou a observar os casais, eles não conversavam entre si. Eles estavam frente a frente num jantar, num restaurante bom, no WhatsApp. Na rede social, no celular. Nós rimos, né? Eu digo, meu Deus, sai para conversar e não conversa. Então, desfrutar os momentos bons com quem você ama, ter um tempo, deixa teu celular de lado. Hoje nós temos muito problema com as crianças, que as crianças estão necessitando da presença dos pais, mas a presença física, real, né? Por que hoje muitas crianças estão entrando em depressão muito cedo? Porque estão precisando do quê? Contato físico, olho no olho, atenção, amor. Deixa o celular, né? Vai namorar sua esposa, vai assistir um bom filme, né? Vai sair de mão dada, vai tomar um sorvete. Deixa ele lá. Eu brinco sempre, né? Quando Sim. Os filhos estão em casa, ninguém é médico aqui. Dá para deixar o celular um pouquinho, respirar e aproveitar, desfrutar dos momentos agradáveis com quem se ama. Você é jovem, você deve participar de muito churrasco com os amigos, né? E infelizmente as pessoas estão no churrasco assim. Sim. E hoje não presta atenção no que o outro está falando. E o suicídio é isso. Nós precisamos prestar atenção no que o outro está falando. Sim, precisa. Ouvir, parar. Tá atento aos detalhes, Se muitas teu amigo vezes, né? diz assim, poxa, cara, eu não tô legal, largue tudo. E vá atender teu amigo. Isso se chama amor. Isso não existe remédio melhor do que o amor. Exato. Para todas as ocasiões. No mundo de hoje, muitas vezes nós estamos com as pessoas aqui, conversando com pessoas que estão longe. E quando nós estamos com essas pessoas que estão longe, nós estamos conversando com as pessoas daqui? Não Sim. tem lógica isso. Nós estamos nos tornando escravos. Eu trato casais que só conseguem dialogar através da rede social.
É absurdo isso. Ah, mas pessoalmente ele não fala. Gente, está se perdendo o diálogo e migrando a nossa comunicação para a rede social, só que 93% da comunicação humana é não verbal. 93% da nossa comunicação é expressão facial, é expressões, microexpressões, é a linguagem do corpo, é a entonação da voz. 93% da nossa comunicação é não verbal. E nós estamos restringindo a 7%. Daí a pessoa manda uma mensagem, por que você está gritando comigo? Como assim gritando pela rede social? Como é que grita pela rede social? Ah, você foi muito grosso. Por quê? Porque você só me disse bom dia. Mas espera aí, foi um bom dia ou foi um bom dia? Sim. Não tem como transmitir esse tipo de emoção através da rede social. A gente precisa conversar mais. E a Planicom está trazendo também esse apoio, né, esse auxílio. Como a gente passou essa conversa para você, seguidor do Portal A Rede, acredito que sana muitas dúvidas, acalma muitas vezes as pessoas que precisam, né? E a Planicom também tem toda essa rede de conveniados, né? Seja psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Sim, até quem tiver dúvida pode estar indo até a Planicom, que agora a gente está com um novo endereço. Qual que é o endereço? É Comendador Ayrton Plaizan, 641, só que agora é a primeira sala. Está mais acessível também para a pessoa encontrar a gente. E pode estar indo até lá, tá tirando as dúvidas, como pode também estar ligando ou WhatsApp, né? Sim. Mas é melhor pessoalmente, né? Exato. Só lembrando então, você seguidor do Portal A Rede, que a Planicom está atuando em todas as áreas aí para a saúde. E hoje a gente fez essa conversa aí específica, já que esse mês, né, é voltado à prevenção, né, ao suicídio. É importante a gente estar falando desse tema e por isso o Portal A Rede hoje, junto com a Planicom, trouxemos aqui o doutor Eduardo, também a doutora Mara. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a Samanta também, representando a Planicom, para a gente falar, porque é preciso, né? Muitas vezes o contato é preciso e se você não consegue mais estar ali presente, o auxílio mesmo médico sempre é necessário, né? O acompanhamento, a gente pode dizer. Mais uma vez eu agradeço, André, pelo convite, o Portal A Rede, a Planicom pelo convite. E se você se identificou com essa conversa, com esses sintomas, ou se você conhece alguém que está passando por esses sintomas, por essas dificuldades, não sofra sozinho e não deixe essa pessoa sofrer sozinho. Nos procure, nós podemos ajudar.